Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja conosco. Eu queria pedir que você, se pudesse, abrisse a Bíblia comigo. No Evangelho do Senhor Jesus, segundo registrou Mateus, capítulo 18, no verso 20, que diz assim. Vou ler o que está sendo projetado aqui. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Essa é a palavra do Senhor Jesus. E eu queria perguntar a você, que você pudesse fazer um sinal, se você está hoje reunido aqui comigo neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Faça um sinal, por favor. Graças a Deus somos mais de 2. E eu te convido para fazer uma oração comigo nessa noite. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por estarmos todos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome. E foram mais de 2 mãos levantadas aqui nesse salão, Senhor, dizendo que estão aqui comigo hoje, reunidas em Teu nome. E a Tua palavra nos assegura que Tu estás conosco nessa noite. Senhor, eu te peço que Tu me uses apesar de mim, apesar das minhas falhas, dos meus erros, que Tu possas usar a minha boca para trazer uma mensagem à Tua amada igreja, uma mensagem que eu sou o primeiro que precisa, e que Tu possas me usar, Senhor, para trazer essa mensagem aos nossos corações. Graças te damos pelo Teu amor, que apesar de nós, não desiste de nós. É no Teu nome santo que nós te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Tome assento, por favor. Eu queria compartilhar com vocês, com todos vocês nessa noite, uma mensagem que eu acredito Deus traz ao meu coração, já vem trazendo há algum tempo, e que hoje se materializa nesse encontro que nós estamos tendo hoje aqui. E se eu pudesse dar um título a essa palavra que tem sido um incômodo na minha mente e no meu coração, ela seria bem simples, resumida e objetiva. Ela teria a ver com gratidão, com obediência e com esperança. E o que Deus tem trazido para a minha vida nesses dias, nesses últimos dias, eu vou compartilhar isso com vocês, tem a ver com isso. Gratidão, obediência e esperança. E eu tenho aprendido que essas são marcas que acompanham a vida daqueles que se dizem cristãos. E falando sobre gratidão, eu queria compartilhar com vocês um texto, vai ser projetado aqui, está no Evangelho do Senhor, segundo Lucas, no capítulo 7, dos versos 36 a 50. Eu não vou ler a tradução que eu tenho aqui, e vou me deter nessa que está sendo projetada aqui, para que todos nós possamos ler juntos. Diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque ela é pecadora. Por que é pecadora? Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse:
Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, um beijo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ela, os que estavam com ele, à mesa, começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Essa passagem bíblica, ela faz muita lógica na minha vida e tem feito muita lógica nos últimos dias. Porque há um momento na vida em que todos nós fazemos um balanço da nossa história, das nossos erros, acertos, fracassos, da nossa perspectiva de futuro. E essa palavra, ela tem vindo nos últimos dias com uma efetividade muito grande na minha vida, porque a história dessa mulher, ela é a minha história, com uma diferença: é que eu devia muito mais do que 500 moedas. E uma dívida que eu não podia pagar. E que Deus, pelo amor dele, resolveu pagar por mim. E essa dívida paga, ela causa alguma coisa em mim, porque eu sei o que eu era, onde eu estava e o que Deus fez por mim. Eu sei por que eu estou aqui. Eu sou um devedor. Eu sou um devedor. E essa dívida que eu não podia pagar, ela irremediavelmente, ela me atrela a esse Senhor credor. E por ele ter perdoado essa dívida, esse perdão que eu não merecia e não mereço, ele me comove e me faz caminhar na direção da obediência. Porque esse amor que Deus demonstrou por mim, ele dá sentido à minha existência.
e me tira de uma situação da qual eu não poderia ter saído. O somatório de erros, de coisas ruins do passado, coisas terríveis. Só Deus podia perdoar. E esse perdão, ele me move na direção de buscar obedecer a esse dono, ao meu dono, ao credor que me comprou. E eu sei que essa passagem tem a ver com muitos aqui, porque muitos aqui, se estão aqui, se estão nos vendo, podem fazer essa reflexão. O que nós éramos, que perspectiva de vida nós tínhamos e até onde Deus nos trouxe. Nós somos devedores. Todos nós que fomos perdoados dos nossos pecados, coisas terríveis, somos devedores. E necessariamente essa gratidão que está no meu coração e no de vocês, de muitos aqui, ela nos faz pensar em obediência. E tem que nos fazer pensar em obediência. Senão nós seremos ingratos com esse Deus, com esse credor que nos perdoou de coisas que ninguém mais podia perdoar. E que nos deu sentido à vida. E que nos trouxe aqui, neste lugar, ou em casa, vendo a televisão. Eu queria compartilhar com vocês um pouco acerca disso, de obediência. Eu, temporariamente, não resido nessa cidade com a minha família. Estamos residindo numa outra cidade. E por sermos cristãos, em obediência, nós temos que estar congregados em uma igreja. É uma questão de obediência. E nessa cidade que nós estamos, nós começamos a orar a Deus e procurar um local para estar, para nos congregar. E eu já explico àqueles que não entendem essa palavra congregar, estar na igreja, não entendem isso, eu já explico para vocês o porquê disso, dessa necessidade, porque tem a ver com obediência. E eu e a minha família, a busca desta igreja, e eu e a minha família não somos religiosos. Nós não somos religiosos, mas nós sabemos quem foi o Deus que perdoou as nossas dívidas. O amor desse Deus que nos trouxe até aqui. E a necessidade de obedecer a esse Deus. Isso nós temos clareza. Mas não somos religiosos. Muito menos presos a qualquer tipo de denominação. Ou de doutrina humana. Mas na busca dessa igreja, que é um mandamento de Deus, eu já explico mais à frente o porquê disso, porque tem alguns que não estão me entendendo. Nós temos 3 pressupostos que eu compartilho com vocês. E compartilho especialmente com aqueles que ainda não estão numa igreja, que ainda não atentaram para a necessidade de obedecer. São 3 pressupostos básicos quando nós nos lançamos em buscar uma congregação, uma igreja, para estar e para ali participar, por mandamento. Primeiro deles, a igreja, ela tem que ter na Bíblia Sagrada o seu fundamento, porque a Bíblia Sagrada, ela é inerrante, infalível, eterna e soberana vontade de Deus. A Bíblia Sagrada. Uma igreja tem que ter por fundamento a Bíblia Sagrada. Primeiro pressuposto,
Se você vai procurar uma igreja, tenha isso em mente. Segundo, uma igreja que tenha compromisso com o ensino da palavra, o ensino bíblico, que não vá nem além e nem esteja aquém do que a Bíblia ensina. Simplesmente porque o ensino é o maior fundamento do Evangelho do Senhor Jesus. E se nós dizemos que somos cristãos, imitadores de Cristo, pequenos cristos, cristãos, seguidores dele, nós temos que ter a certeza que o fundamento do Evangelho do Senhor Jesus é o ensino. E isso tem que ser levado muito a sério por qualquer um que diga ser cristão. Ensino. Bíblia, ensino. E o terceiro pressuposto: uma igreja que tenha transparência financeira, prestação de contas pública, onde, por exemplo, cada membro saiba como é remunerado o seu pastor e como são aplicados os recursos arrecadados pela igreja. Bíblia, ensino, transparência financeira. 3 pressupostos para todos aqueles que ainda não atentaram para a necessidade de estar numa igreja. Se eu pudesse dar uma palavra para balizar essa busca, tenham essa em mente. E para nossa surpresa, oramos e tínhamos ali apresentados naquela realidade 3 igrejas. E 3 igrejas totalmente distintas, denominações totalmente distintas. E começamos a orar por isso. Aonde Deus quer que estejamos, eu e minha família, nos congregando, vivendo a palavra, aprendendo, compartilhando, recebendo. E aí começamos a orar e visitar algumas igrejas. E para ser breve, porque o nosso tempo ele é breve, todos nós aqui somos movidos por interesses. E eu, particularmente, eu e minha mulher hoje, nós temos um interesse especial quanto à estruturação de uma igreja. É porque nós temos um filho pequeno. Nós estamos esperando um outro bebezinho. Então, ensino, estrutura de escola, uma igreja agradável, confortável, é o que humanamente a gente busca. Minha esposa, por cantar e por ter essa inclinação, é um dom que ela tem, ela também observa muito a questão do louvor. E começamos a procurar. E para ser breve, a nossa decisão de nos congregar recaiu sobre a igreja mais improvável, porque ela não tinha estrutura, ela não tinha conforto de escola bíblica. Ela tem escola bíblica, mas não tinha estrutura. Humanamente falando, não tinha nenhum atrativo. O louvor, no ponto de vista da minha mulher, precisa avançar um pouco mais, mas Deus nos deu uma direção dizendo o seguinte, para mim, para minha mulher, para minha família: vocês irão para lá para servir, não para ser servidos. Estarão lá não por causa de um show, não por causa de uma qualidade de um templo, não por causa da qualidade da música. Estarão lá para servir. Uma palavra incômoda que nós recebemos de Deus, mas a gente obedece, porque nós já temos aprendido que a obediência é o melhor caminho a seguir, apesar de contrariar muitas vezes a nossa visão, nossos interesses limitados. E quando eu falo nesses pressupostos, por que eu estou insistindo nesses pressupostos? Porque eu tenho um ciclo de amigos e de colegas e que, quando nós falamos acerca
do Evangelho, quando nós falamos acerca da necessidade de estar numa igreja, de aprender de Deus, quando nós falamos acerca disso com aquelas pessoas que nos cercam, grande maioria deles, a grande maioria deles coloca uma barreira que tem a ver com aquele terceiro pressuposto, transparência financeira. Porque nos dias que nós vivemos, e já no passado também, mas hoje ainda mais, pelas peculiaridades que nos cercam, nós temos visto muitas coisas no sentido contrário àquilo que está na Bíblia Sagrada em relação à transparência financeira, à administração de recursos nas igrejas. E de uma certa forma eu tenho que dar razão para esse receio deles. Porque por muitas vezes a gente chega a duvidar em determinadas situações dos propósitos daqueles que estão à frente das igrejas, essas igrejas que estão aí postas. Porque a questão financeira, no passado e hoje, ela é uma questão muito delicada. Muito delicada. E isso tem afastado muitas pessoas da igreja, porque as pessoas descrentes diante de tão maus exemplos que nós temos visto, de tanta coisa contrária à palavra de Deus, isso tem afastado as pessoas que têm propósito genuíno e que têm honestidade de propósitos do convívio da igreja. Isso me incomoda sobremaneira, porque isso é uma barreira para a gente falar de Deus e muitas vezes afasta as pessoas da possibilidade, inclusive, de nos visitar. Você vai para uma igreja? Vamos fazer uma visita, vamos aqui e acolá. Não vou, porque isso aí tem a ver com dinheiro. Sempre, e na grande maior parte, é esse o discurso. É esse o discurso. Mas eu queria contra-argumentar esse discurso com fatos concretos, não com narrativas, mas com fatos concretos e provas, das quais aqui há muitas testemunhas. Eu queria compartilhar com vocês duas pontuais colocações do apóstolo Paulo acerca disso, da transparência financeira, administração de recursos, salários. Paulo, que foi determinado por Deus, pelo Senhor Jesus, para apresentar, inspirado por Ele, a estruturação da igreja como nós conhecemos ou deveríamos conhecer. Paulo tem duas colocações e eu pensei aqui duas. Vou tentar não tirar de contexto. E o que eu queria compartilhar com vocês, especialmente com aqueles que estão aqui, ou que estão me vendo, ou que ainda irão ver, porque esse programa vai estar gravado, para deixar cair por terra esse teu argumento de que não há seriedade na administração dos recursos nas igrejas e que isso é uma regra. Não é regra, há exceções. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, vou ler a partir do verso 7 até o 9, que diz assim: Paulo está falando com a igreja, orientando, falando sobre a experiência dele, dando exemplo, e Paulo fala assim: pois vós mesmos estáis cientes do modo porque vos convém imitar-nos. Paulo está falando com a igreja. Visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Compartilho também
Uma outra fala de Paulo que, nesse sentido, orienta a igreja, dessa feita em Coríntios, que está na primeira carta dele, a igreja que está em Corinto, no capítulo 9, a partir do verso 11 até o 18. E ele diz a uma outra igreja, nessa mesma linha: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais. Ele está perguntando: se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? E ele responde: é que evangelizando proponha de graça o evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. E essas orientações de Paulo, elas são bastante específicas quanto à questão do exemplo. Paulo mesmo está dizendo que aqueles que trabalham no templo são dignos de receber o salário do templo, mas que ele não o faz, para que dê o exemplo e não seja pesado. E ele continua tendo o ofício dele. Ele faz tendas, pontualmente aqui ou acolá. Quando estava preso ou necessitado, ele até pediu o sustento, mas em regra ele tinha o ofício dele. Ele fazia tendas e não era pesado à igreja. E por que eu estou falando isso? Porque alguns daqueles que dizem que não vêm à igreja porque existe má administração de recursos, falta de transparência, eu queria te dizer que não é bem assim, e que há igrejas sim que são exceção. E falo isso com toda tranquilidade, porque eu estou nesta igreja hoje aqui, conheço essa igreja, não sou membro desta igreja, mas conheço a seriedade e os fundamentos dessa igreja. E essa igreja me traz essa alegria que eu queria compartilhar com aqueles que acham que a falta de transparência financeira é um entrave, que não existe seriedade em pregar o evangelho, em estruturação de uma igreja, que não existe isso no mundo. Existe, nós estamos numa igreja assim. Essa igreja, amigo, amiga, todos os pastores, todos os envolvidos em trabalhos, todos aqueles que aqui trabalham, não são remunerados. E não são remunerados, você sabe por quê? Não porque não pudessem pedir essa remuneração. Eles não são remunerados para dar exemplo. E não só isso, dão um exemplo e ainda dando o exemplo. Nessa igreja há transparência financeira e prestação de contas. Então, se você tem por argumento não ir até uma igreja, porque isso não existe, eu te digo que você está equivocado ou se esquiva, tenta buscar uma justificativa que não é verdadeira, porque essa igreja, ela quebra
esse teu paradigma, essa tua observação, esse teu achismo, ou sei lá como você queira chamar. E a gente está falando em gratidão. E eu queria, já há algum tempo eu não venho a essa igreja, e eu queria materializar essa gratidão. Não posso dar um abraço em todos os pastores, obreiros e todos aqueles aqui que já dei alguns e que se dedicam, que imitam o exemplo de Paulo. Como eu gostaria de dar um exemplo, um abraço em Paulo, né? Porque essas palavras que ele traz à igreja, que ele trouxe, né? Que estão registradas, como elas nos dão a direção. Mas Paulo descansa no Senhor. E eu queria fazer alguma coisa diferente. Eu pediria a você, desculpem, não quero incomodar ninguém, mas eu pediria a você, a todos os pastores que estão aqui hoje, que levantassem com as suas esposas, que você ficasse em pé. Não quero te constranger, mas fica em pé, por favor. Todos os pastores que estão aqui, fiquem em pé. Queria que todos aqueles que trabalham na administração, que dão esse exemplo, ficassem em pé também. Queria também que todos os músicos que prestam esse serviço à igreja voluntariamente também ficassem em pé. Que todos que trabalham na casa do Senhor, em todos os ministérios, que ficassem em pé para a gente poder dar um abraço. E como não posso dar um abraço de gratidão em todos vocês, porque isso na minha vida é fundamental, eu queria chamar aqui, sem constranger, queria chamar o pastor Gilberto aqui. Pastor Gilberto, o senhor pode vir aqui à frente, por favor? E a gratidão que eu vou materializar aqui agora com o pastor Gilberto, ela se estende a cada um de vocês. Pastor Gilberto, eu queria te agradecer, porque você é um exemplo para mim. Você faz com que aquela palavra que a gente acaba de ler ali, ela seja viva, porque eu enxergo na sua vida um seguidor de Paulo, um imitador dele. Nesse mundo perdido, nesse mundo que não tem esperança, nesse mundo que muitas vezes não tem seriedade, que muitas igrejas não são igrejas, são agremiações. Eu queria te agradecer, na tua pessoa e em todos os que estão aqui, pelo seu exemplo, e que Deus continue te abençoar, te dar força, saúde, bom ânimo e sabedoria para prosseguir. Que Deus continue a te abençoar, a ti, a irmã Mila e a tua família. Obrigado. Deus te abençoe. Deus te abençoe. E esse é um exemplo que nos motiva, e se você, de alguma forma, não acredita que isso existe, pode vir aqui na igreja, o endereço está fornecido aí para você. Fica aqui em São Brás, em frente ao berço de Belém, numa antiga casa de festas, fácil de ser encontrada. E com certeza as pessoas que estão aqui vão ter prazer em testemunhar isso para você. E se você quiser até ver prestação de contas da igreja, você vai ter acesso e você vai comprovar que o que eu estou dizendo é verdade. Nos nossos dias existe fé genuína, existe compromisso com Deus, existe seguidores de Paulo, existe, e eu sou testemunha disso. Hoje de manhã nós tínhamos uma escola bíblica dominical e infelizmente poucos aqui estavam presentes, e o professor falava acerca de obediência. Dizia o professor Max que se nós somos cristãos, nós somos, é o que está na palavra, nós somos membros de um corpo. Nós somos membros de um corpo. E esse corpo, ele tem uma cabeça. E essa cabeça é da onde partem os comandos. E se a palavra de Deus nos assegura que a igreja é um organismo vivo, em que nós somos membros um dos outros, e que o Senhor Jesus é o cabeça,
Nós estamos debaixo dessa autoridade dele. Nós não nos comandamos. Aliás, a gente atrapalha quando quer se comandar. Porque, olhando para o meu corpo, já que foi essa metáfora que foi usada, a minha perna, se ela inventar de querer andar sem eu mandar, te movimenta, eu vou cair. Se o meu braço começar a se mexer sem eu dar esse comando, eu vou ficar, parece, sei lá, uma pessoa meio que sem controle aqui em cima. Então, somos membros um dos outros e a igreja existe um cabeça, que é o Senhor Jesus. E nós estamos debaixo dessa autoridade. E isso tem a ver com obediência. Compartilhar com vocês a primeira carta de João, capítulo 2, versos 4 e 6, que diz assim. João está falando sobre isso, sobre obediência. Ele diz assim: aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Professor Manel, pode me dar uma cadeira dessa aqui, por favor? A gente está falando de obediência. A gente está falando de obediência. Às vezes, o nosso pai precisa nos repreender. Precisa, por vezes, ser duro conosco, para a gente acordar da vida. E se sair da minha boca alguma palavra mais dura, saiba que primeiro ela é para mim. Por isso que eu vou fazer esse mini teatro aqui, que é uma verdade. Porque se a gente está falando de obediência, que nós estamos numa igreja, eu pergunto para os senhores e para as senhoras, irmãos, como é que nós não observamos, não guardamos os ensinamentos do Senhor? Por que eu estou falando isso? Porque com tristeza nós verificamos que um dos pressupostos, um dos fundamentos, o fundamento básico do Evangelho, que é o ensino, ele muitas vezes não é priorizado na nossa vida. Basta a gente ver a frequência da escola bíblica dominical. Estou falando comigo. Será que Deus vai ter que ser duro conosco? Será que Ele vai ter que nos repreender para que a gente acorde e tenha compromisso com Ele? É inadmissível que a gente não priorize o estudo da palavra, que a gente não busque obedecer, porque senão nós não reconhecemos a gratidão que nos trouxe até aqui. Sem o conhecimento das Escrituras, da palavra, nós não teremos crença, nós seremos meninos, nós teremos crendices, não seremos maduros, não conseguiremos avançar. É por isso que às vezes tem coisas na igreja que a gente não entende. Desobediência a uma determinação razoável da liderança, meninice, alguém querendo ser mais do que o outro, alguém fazendo fofoca, porque nós precisamos renovar nossas mentes diariamente pela palavra. E o fundamento da igreja é o ensino da palavra. Corra de uma igreja que não tenha o ensino da palavra. Ela não é igreja, ela pode ser um clube, autoajuda, uma agremiação. Não é igreja. Não é igreja, porque o fundamento do Evangelho do Senhor é o ensino. E se nós não entendemos nisso, que compromisso nós temos com Ele? Que compromisso nós temos com Ele? A gente não vai avançar? A gente não vai avançar? Eu estou falando comigo primeiro. Desculpem a forma incisiva, mas eu estou falando comigo. Fica estranho olhar para cá, mas eu estou falando comigo. Desculpem. Mas a gente não avança. Há pouco tempo eu fiz um acordo com a minha esposa. Sentamos e fizemos por escrito o acordo, o escrito. Vamos sentar aqui. Angélica, vamos sentar aqui. E nós assumimos o compromisso.
Um dos compromissos, nós vamos ler a Bíblia todo dia, porque ela lê a Bíblia, eu leio a Bíblia. Só que a gente não lê como casal. E aí são os afazeres, é o trabalho, é a rotina. A gente não consegue. Vamos escrever, assinamos o compromisso. Depois de 3 meses, nós chegamos à conclusão que a gente não conseguia sentar para ler a Bíblia juntos. Eu falei, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. A gente precisa mudar isso, porque senão nós não vamos renovar nossa mente. Nós vamos ser levados por doutrinas, a gente vai ter uma cosmovisão do mundo, a gente vai receber muita coisa do que está aí fora que nos distancia da palavra de Deus. Eu falei, está assinado, a gente não consegue, está assinado, a gente disse que ia todo dia ler a Bíblia juntos, não conseguimos. E aí, como a gente estava vivo ainda, não tinha morrido, a gente se ajoelhou, pediu perdão a Deus, Senhor, nos dá de novo a chance da gente recomeçar, a gente parar de ter essa cara de pau, de dizer que vai fazer e que se entrega ao cansaço, à rotina. Porque disso, Senhor, depende a nossa salvação. Nós temos filhos. Depende dos nossos filhos. Depende o futuro dos nossos filhos. Paulo fala, na carta que ele escreveu aos Romanos, no capítulo 12, a partir do verso 1 e 2, eu só vou ler o 1 e o 2, Paulo diz assim, eu rogo-vos, em outras traduções diz assim, eu imploro, eu te peço. Paulo está pedindo para a gente, por favor, irmãos, pelas misericórdias de Deus, apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformei com este século, com este mundo, em outras traduções, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E isso só vai ser feito pela palavra. A gente tem que estudar a palavra diariamente, a gente tem que vir para a escola bíblica dominical, a gente tem que ter compromisso com aquele que perdoa nossos pecados, senão ele não vai poder fazer nada, porque ele é cavalheiro, ele te respeita. Palavra, se até Deus, até o Senhor das nossas vidas, ele combateu Satanás com a palavra, ele disse que ele é a personificação, ele é a encarnação da palavra, nós não vamos levar a palavra a sério? Aonde nós estamos? Como é que a gente não lota isso aqui numa escola bíblica dominical? Meu Deus, o que é que a gente está fazendo com a gente, com as nossas famílias? A gente não vai renovar nossa mente, a gente vai apodrecer. O mundo vai trazer coisas e vai colocar coisas na nossa cabeça e vai matar a possibilidade, a esperança da gente ter uma vida eterna. Eu sei que é duro, eu sei que muitas vezes a gente fraqueja, a gente quer pedir forças, e é um momento muito particular meu e da minha mulher. Eu vou mostrar para vocês um filmete que eu recebi de um colega, que tem a ver com isso, de renovar nossas forças, de pedir a Deus uma motivação real para a gente prosseguir e vencer esses desafios todos. E é um filmete engraçado, porque tem a ver com o que eu estou falando, motivação, e ele foi feito por um banco israelense, e aqui eu vou ter que citar o nome do banco, é Israel Discount Bank, feito por um banco, e que eu recebi aquilo de um colega, eu falei, Deus, é isso que tem me motivado. Pode colocar, por favor. אהלן. בשבילי הכל. להכניס את הבטן שזה בסדר? אשתי אמרה לי לבוא, אז באתי, אין לי מושג לאן ומה ומו. אנחנו רוצים לבדוק כמה כוח יש לגבר הישראלי. יחסית. כל פעם נוסיף 5 קילוגרם למשקל. אוקיי. ואתה תרים עד שתגיד די. אוקיי. 20 קילוגרם. עדיין כלום. קשה לי כבר. די, מספיק. 50 קילו. זהו,
כן, מה, אני לא כזה. Parece que eles chegaram no limite. אנחנו רוצים להכניס לפה את החבר'ה האלה. Só que não era o limite. היי ילדה. גם האבא חזק. ככה הוא חזק? כן, סופרמן. אריה, הוא הכי חזק מחוץ לארץ. מה את אומרת? אבא הצליח להרים את זה? כן. מה אתה אומר? שאתה מפדח אותי ליד הילדים. ועכשיו את המשקל שלא הצלחת להרים. בוא ננסה מול הילדים ונראה מה יקרה. עודד, עודד אותו. עודד זה מצוק. אבא, 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 לא יודע, איך זה פתאום? איך הרמתי זה פתאום? נשים עוד 10 קילו אני מרים לידם, אין בעיה. המשפחה, הילדים, תמיד נותנים לי כוח. Cuidado com essa escada. Isso eu queria dizer para todos os papais, as mamães que estão aqui, os responsáveis, os vovôs e as vovós. Essa é a nossa motivação para prosseguir. Os nossos filhos, os nossos netos. Nós temos que levar a sério nossa fé, porque isso tem a ver com a vida deles. Eles são os nossos primeiros discípulos e os mais importantes. Nós temos que ser exemplo para eles. Nós temos que consertar nossa vida. Nós temos que ser melhores. E com a ajuda de Deus, apesar de nós haveremos de conseguir. Nós haveremos de conseguir. Eu já me caminho para o final e eu falei sobre gratidão, obediência e queria falar rapidamente com vocês, porque o tempo ele é muito curto. Fala sobre esperança. Recentemente eu perdi um amigo de muitos anos de trabalho, um amigo ainda jovem, cheio de planos. Isso para mim foi muito impactante, não pela perda em si, mas o momento que o amigo vivia, que era uma mudança de fase de vida. Ele estava construindo uma casa, tem 2 filhos pequenos e simplesmente faleceu ao fazer uma cirurgia simples. Isso mexeu muito comigo, por causa da situação toda. E eu falei para a esposa dele, a morte não é o desconforto, mas o momento isso me traz tristeza. O momento, a ausência dos filhos. E aí eu comecei a me fazer umas perguntas, porque ele era tão próximo e por vezes eu compartilhava algumas coisas com ele, mas eu nunca tive um confronto direto com ele, porque ele tinha a religiosidade e muitas vezes eu não falava algumas coisas mais diretas acerca do Evangelho do Senhor Jesus, por receio de entrar nessa religiosidade. E eu queria falar para alguns amigos que estão me vendo agora, familiares e outras pessoas que poderão estar vendo também, as pessoas que estão aqui no salão, é que essa necessidade de obedecer e de falar do amor de Deus, parece que a gente está sendo incômodo, a gente está sendo desagradável, a gente está sendo religioso. Não é religião, é simplesmente gratidão. E a gratidão que me leva à obediência, nos leva à obediência, porque o Senhor da dívida, aquele que me perdoou, Ele disse, vai e fala disso para as outras pessoas, porque tu sabes de onde eu te tirei, tu sabes para onde tu ias, e tu sabes agora a guinada que a tua vida deu, por causa do meu amor. E às vezes a gente fica com receio de ser chato. Eu vou falar sobre, como é que eu vou falar? Ele tem a religião dele, e não estou falando de religião, muito pelo contrário, eu sou avesso à religião e faço um esforço com a minha família para não estar atrelado a uma doutrina humana ou um sentimento de religiosidade, porque eu tenho aprendido na Bíblia que isso não conduz ninguém a lugar nenhum. Mas isso tem a ver com esperança, tem a ver
com um Deus que pode perdoar pecados. Pecados que cada um de nós traz conosco, traz consigo, alguns ainda não resolvidos, alguns ainda pesados, que nos dão um sentimento de culpa, desespero, desânimo, falta de direção. Isso tem a ver com Deus, que pode perdoar pecados. E eu queria te dizer bem diretamente, e falo isso tendo experimentado e vivido algumas coisas nesse sentido. Nenhum psicólogo, por mais competente que seja, nenhum psiquiatra, por mais competente que seja, é capaz de perdoar pecados. Esses pecados que trazem um fardo pesado que só Deus pode perdoar. E nós, me encaminhando para o final, nós afirmamos no início que nós estávamos aqui reunidos em nome desse Senhor, do Senhor Jesus de Nazaré, o Galileu, o Cristo de Deus. E ele afirmou que onde 2 ou mais estivessem reunidos no nome dele, ele estaria. Então o Senhor, esse Senhor que é capaz de perdoar pecados, ele está aqui hoje. Apesar de mim, eu sou o primeiro que precisa dele. E aquele que perdoou os meus pecados e que deu sentido à minha vida, me tirou do buraco que eu estava, ele me trouxe até aqui hoje para te dizer que ele te ama e que ele não desistiu de você, mas ele é cavalheiro e ele espera que você aceite o convite dele. O Senhor que pode perdoar pecados, ele está aqui hoje. Nós afirmamos isso e a palavra dele nos assegura. E aonde ele está, a salvação, a cura, a perdão de pecados, a transformação de vidas, a esperança. Eu sou marinheiro por profissão e larguei tudo para dar um sentido na minha vida, e hoje me esforço por aprender o ofício que o Senhor que perdoa minhas dívidas tem me dito para seguir, que é ser pescador. A gente continua no mar, só que agora como pescador. E usando dessa metáfora, eu queria te fazer um convite. Se você compreendeu aquilo que eu disse hoje aqui, se isso fez algum sentido na tua vida, eu queria te dizer que Deus, ele tem um plano especial para a tua vida, quer transformar a tua história, mas quer que você, como ele é cavalheiro, aceite o convite dele. Eu não sei se você nunca publicamente disse: Senhor, eu te aceito. Não sei se você já fez isso e está com problema de saúde, de culpa. Se você está com problema psicológico, quem sabe até psiquiátrico. Mas o que eu sei é que Deus está aqui conosco e que ele é capaz de mudar a nossa história, de dar um sentido na nossa vida. Se você entendeu essa mensagem e quiser fazer publicamente uma confissão, um sinal, e dizer: Senhor, eu quero mudar de vida, eu aceito essa tua proposta, eu aceito essa mensagem que esse devedor eu trouxe por tua determinação. Faça um sinal, que nós vamos orar por você. Se você quiser que nós oremos por você, por um outro motivo,
por qualquer outro motivo que eu não conheço, mas que Deus sabe, faça um sinal, a gente vai orar por você. Você que está em casa, eu te faço um convite. Abre o teu coração. Deus está interessado na tua vida. Não endurece o teu coração, porque isso tem a ver com o teu presente e com o teu futuro e o futuro da tua família. E eu termino essa mensagem fazendo uma oração, e se você puder me acompanhar, eu queria agradecer a Deus, porque Deus está conosco e apesar de nós, não desiste de nós. Oremos. Senhor, muito obrigado por essa noite, Pai, muito obrigado pelas nossas vidas, obrigado pelo Teu amor, que move os nossos corações, Senhor, e que nos dá o sentimento de gratidão por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai, pelas Tuas misericórdias que nos trouxeram até aqui, porque nós estamos vivos ainda, Senhor, então há esperança. As Tuas misericórdias, a gratidão que está no nosso coração, muito obrigado, Senhor, que ela nos inclina, nos dá o sentimento de buscar Te obedecer justamente pelo Teu amor, por sermos gratos por tanto amor, Pai. Esse Teu amor que nos dá esperança, a esperança de acordar pela manhã, de continuar caminhando e de ter a pretensão, a esperança de um dia estar contigo na eternidade, Pai. Muito obrigado. Graças Te damos, porque o Senhor nos ama apesar de nós. É no Teu nome, Senhor, no Teu santo nome, no nome santo de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, é que nós Te agradecemos, Pai. Amém.